diante. Lucas 18, 9 em diante. Eu acredito que nesses 2 anos e meio quase que eu estou aqui, é a primeira vez que o Senhor me dará a luz dessa palavra e de verdade será um desafio, porque há bastante conceitos nesta mensagem. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Eu vou repetir. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, porque considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo, para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas os que se humilha será exaltado. Amém. Está entre nós a palavra de Deus e eu oro neste momento para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor me ajude a explicar esse texto e ajude a nós a compreender a sua palavra. Eu creio que ela tem todo o poder de transformar o nosso coração através da graça de Deus. E que o Senhor venha falar com as nossas almas e não se calar. O que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto aqui está expressado no ministério de Jesus através de Lucas, um homem que o Senhor usou ele para escrever também o livro de Atos dos Apóstolos, descrevendo sobre o comportamento e também as ideologias, ou melhor, a biografia de Paulo. Esse Lucas é um historiador, um médico, e que deixou o seu trabalho, deixou a sua profissão para falar de Jesus. Esse homem, cheio de Deus, teve um papel importante no evangelismo, através da palavra de Deus e dentro da missão do Messias. A parábola do fariseu aqui, contada por Jesus e descrita por Lucas, é uma parábola que contrasta 2 mundos: um fariseu que se vangloria de sua justiça própria e um publicano que confessa os seus pecados e tem na intenção buscar a misericórdia de Deus. Nós vamos entender com essa palavra fariseu, ela se dá numa época intertestamental que divide o Velho Testamento para o Novo Testamento, aonde o último livro é Malaquias. E nessa divisão, Deus, nessa separação, me perdoe, até sair esta palavra ou estas mensagens do Novo Testamento, essa apologeta, se dá de um afastamento de Deus por média de 400 anos, aonde Deus não se manifesta entre os homens. Então, o Medo-Persa, o Império Romano, Greco-Romano, entre outros comportamentos, são difundidos entre meio aos judeus, e se neste momento algumas religiões, dentre elas um costume ou algo diferente de uma religião, se dá também por outros lugares, mas eu quero citar aqui, dentro dessa história, esse nome chamado fariseu. Eram homens que andavam dentro da lei citada no Pentateuco, que são a Torá, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, que são textos escritos pelo servo de Deus Moisés, aonde tem como preferência, como seguimento, a lei de Deus estabelecida sobre os homens. E nesta mesma lei de Deus, ante a graça, que foi através dela que surgiu a graça, que hoje opera na nossa vida, dentro da nossa alma, na base cristã em que nós vivemos, que é a misericórdia e a bondade de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, vamos ver um homem que faz tudo sobre o jugo da lei que imperava em seu coração, através da palavra chamada religiosidade. O fariseu é um religioso, o fariseu é um legalista, o fariseu é aquele que faz questão de mostrar o que faz. Acredita que as suas obras justifica ele próprio e que ele deveria receber uma porção tamanha por aquilo que ele praticava, que para ele é legal. E por sua vez o publicano, declarado aqui talvez por um gentil, ou alguém que ainda, olhando para si próprio, tem sobre ele o peso desse mesmo fariseu, quando comparado ao homem que servia segundo o seu próprio interesse, tudo que Deus ditava, e queria receber algo em troca daquilo que fazia. Então, o publicano ou o gentil, alguém não convertido, olha para essa pessoa e diz assim: se este faz tudo isso, se ele tem essa ligação, segundo ele, dentro da lei, quem sou eu? Talvez todas as coisas que acontecem em minha vida é porque eu não faço tudo o que ele faz dentro da lei de Deus. Esse publicano que eu consigo ver aqui através, apesar de ser uma parábola, eu quero aqui expressar essa palavra chamada parábola. Quando nós analisamos as Escrituras, o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele ensinava também aos povos coisas ditas em palavras por parábolas. Há quem diga que essa chamada parábola talvez aconteceu de fato, e ele usou alguns acontecimentos. Eu acredito que de fato aconteceu. Então, quando nós olhamos para esse publicano, ele tenta se justificar a Jesus, se justificar ao mestre, que ele era um miserável pecador, e por ser um miserável pecador, ele está ajoelhado e prostrado na presença do Senhor Jesus, pedindo misericórdia, porque os seus bens, outra vez o seu sofrimento, outra vez a sua dor, tinham afastado dele cumprir toda a lei exercida na época do judaísmo pelos próprios fariseus. E Jesus está expressando isso aqui e tentando comparar. Quando nós dirigimos ao Senhor, dirigindo-se como a outras pessoas, que nós somos melhores do que outros. Talvez quando nós pensamos assim, os humilhados serão exaltados, nós estamos compreendendo assim, que nós temos que aceitar todo tipo de afronta, que nós temos que baixar a nossa cabeça, que só assim Deus nos exaltará. Deus está dizendo aqui pela palavra que se você pensa assim, compreendeu erroneamente. O texto está dizendo assim, que tudo aquilo que nós fazemos e achamos que fazemos perfeitos, ainda assim nós não estamos fazendo nada na presença de Deus, porque o profeta Isaías vai dizer em suas cartas que a minha melhor justiça é como trapos de imundície na presença do Senhor. E quando nós olhamos para aquilo que está no nosso coração e achamos que é perfeito, é esse perfeito que deve sair em sinal de humilhação na presença de Deus, por Ele ser tão grande, por Ele ser tão poderoso, por Ele ser tão fiel, por Ele ser tão generoso, por Ele ser cheio das coisas santas e ser santo, santo e santo. Eu não sou nada na presença do Senhor, porque Ele é poderoso.
Oh, glória a Deus, aleluia. E o ato de se humilhar é exatamente isso. Quando adornados pelo Espírito Santo, quando adornados pela sua palavra, mesmo assim eu ainda estou vivendo em pecado, eu ainda sou o menor da casa, oh aleluia, eu ainda sou o mais problemático na presença de Deus, porque estou se esvaziando de mim. A palavra diz por Jesus que todo aquele que se esvazia dele é um pobre de espírito, e diz assim: porque dos tais é o reino do céu. Por quê? Porque serão cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. O ato de se humilhar para ser exaltado não é que Deus vai nos levantar posicionalmente na frente de alguém, porque isso para nós não importa como cristão. Para nós nos importa é como nós nos prostramos na presença de Deus, como publicanos ou como fariseus. Glória a Deus, aleluia. Como nós nos portamos na presença do Senhor? Exaltados ou humilhados? Olhamos para o Senhor e nos posicionamos como alguém que está cobrando de Deus algo, ou estamos nos portando na presença do Senhor, cobrindo a nossa face de vergonha daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós pegamos por posse, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós posicionamos? Talvez quantos de nós vivemos desta maneira e não nos conseguimos nos limpar disso? Eu tenho um problema, e a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos problemas e dificuldades, os nossos pecados. Eu me irrito às vezes, de verdade. Eu me irrito com alguns acontecimentos. E às vezes chegamos a falar e sair, manifestar na nossa fala o que o coração está sentindo. E é exatamente isso de nós nos justificarmos que nós pecamos. A palavra aqui está nos ensinando que tem coisa que nós precisamos nos humilhar, mesmo sabendo que naquele momento algo está mexendo com o nosso coração, e o sentimento dele, quando a palavra me ensina pelo profeta Jeremias que o sentimento do meu coração é obscuro, e o sentimento do meu coração é para o pecado, o desejo do meu coração é para as coisas que não agradam ao Senhor. Então nós devemos sacrificar a nossa carne para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso que nós vemos o publicano dizer ao Senhor. Quando ele olha para o fariseu e vê todo o seu comportamento de lealdade, não à sua fé, mas lealdade às ordenanças, o que estava escrito. Não que nós não devemos ser, é claro que nós devemos ser, mas feito tudo isso, ainda olhar para o Senhor e dizer assim: eu sou um pobre, miserável pecador. Oh, glória a Deus! E justo só o Senhor Jesus Cristo. A Ele eu e você devemos honra, glória, poder, louvor e adoração. E não é só hoje, é eternamente. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos chegamos próximo do Senhor, então nós vamos lembrar que só Ele subiu no santo monte do Senhor, como está escrito em Salmos 24. E quando Ele chegou lá, as mãos dele estavam limpas, o seu coração estava limpo, mesmo se fazendo pecado por mim e você, Ele permaneceu justo, fiel, poderoso até a sua morte, e nos ensina hoje como sermos semelhante a Ele, imitando a Ele, quando eu e você nos posicionamos como publicanos. Senhor, lá na minha casa é só Deus que sabe como está, como eu gostaria de resolver alguns assuntos. O Senhor está dizendo no meu coração e no seu assim: eu e você devemos nos humilhar nos pés de Deus,
para que Ele nos justifique pela sua palavra, para que a sua lâmpada se acenda. E qual é a lâmpada? A luz da palavra, para que Ele possa abrir os caminhos, para que eu e você possamos passar. Talvez você veio aqui esta noite dizendo assim: se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, resolvo eu. O Senhor está dizendo para mim e você: a misericórdia dele foi no madeiro da cruz, lá Ele resolveu todo o comportamento nosso, temperamento nosso, atitude nossa, razão nossa, sentimento nosso, e nos deu pelo Espírito Santo guia, direção, e que gerou em mim e você frutos do seu Espírito, que retificados pela sua palavra, faz nós sentir a presença de Deus, mesmo sendo miseráveis pecadores. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esta noite, o Senhor, pela sua palavra, está ensinando a mim e a você como nós devemos nos portarmos como cristãos, ouvindo os conselhos da sua palavra e nos humilhando aos seus pés. Bem, estes homens, por considerar justos, desprezavam os outros. E essa mensagem chamada desprezo é o que mais machuca nós. Quando nós somos desprezados por outras pessoas, em público ou separadamente, individualmente, faz com que nós vivemos algo que destrói a nossa vida, que te faz você se sentir humilhado, que te faz você se sentir um nada. Eu quero lembrar aqui do homem do tanque de Betesda. Quantas pessoas passaram próximo dele e não lembraram dele? Esse homem ficou 38 anos lá. E quando ele teve a oportunidade dada por próprio Jesus, apesar dele nem saber quem era, mas ele estava lá 38 anos esperando que alguém estendesse a mão para ele. Ele não sabia que era Jesus, mas tinha um homem lá de pé. E são. Então, eu penso assim, são 38 anos. O que eu poderia fazer? Está vendo aquela água ali? Daqui a pouquinho ela vai se mexer. Ninguém me lançou lá. Olha só para você ver. Tem como você já levar eu para ficar próximo? Eu quero ficar perto daquela água lá, porque desce um anjo ali, agita, e até hoje eu não consegui a oportunidade. O Senhor me leva até ali? Qualquer um de nós faria isso. Mas essa palavra aqui chamada desprezo, foi o que esse homem viveu 38 anos. E agora para ele já não é mais interessante ser curado da sua paralisia. O interessante para ele é que alguém se aproxime dele para ele contar do seu desprezo. Quando Jesus se aproxima a ele, ele esqueceu que as águas eram agitadas. Ele esqueceu que precisava ser curado. Então ele vira para Jesus. Quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça a você? Quer ser curado? Se quer ser curado? Ele vira a Jesus e diz assim: o desprezo falou mais alto. Ele disse assim: faz 38 anos que eu estou aqui. Quando aquela água se mexe ali, todo mundo vai, só eu que não. O desprezado fica invisível. Quem é desprezado nunca aparece em nada. O desprezado não é lembrado. O desprezado não é aproveitado. Ele fica lá no lugar dele, no canto dele. E era assim que esse homem sentiu. E esse homem, esse comportamento aqui desse fariseu, quando se dirige ao homem publicano, ele tinha um fantasioso sentimento de dignidade acima do publicano. Eu sou melhor que ele, porque eu ocupo uma cadeira um pouco maior e estou próximo de alguém. Quem é ele? E Jesus está ensinando ao contrário. Se ele ocupa uma cadeira maior do que eu, então ele deve se levantar e dar o lugar para mim sentar. Porque ele aprendeu com alguém que tem a dignidade, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, que a humildade vai além da honra.
Glória a Deus, aleluia. E quando nós somos preconceituosos, quando nós somos presunçosos, quando nós comportamos desta maneira, antecede a nossa queda. Então a palavra está dizendo assim, que eu devo me humilhar para que Deus me exalte em sua palavra e eu possa receber um galardão segundo as obras em que o Espírito Santo faz em minha vida, que é temperança, mansidão, glória a Deus, aleluia, um comportamento humano de orar e chorar por quem chora, ajudar e estender as mãos para quem está perdido, levar uma palavra de vida, saber acreditar e esperar em Deus o cumprimento da sua palavra, que são frutos do seu Espírito, fruto do Espírito Santo. Jesus está ensinando a mim e a você esta noite para não olhar para o desprezo, não olhar para quem humilha, mas a olhar para quem abate, olhar para quem exalta. Quem? Deus, a sua palavra. Se você tem vivido esse comportamento dentro da sua casa, no trabalho, na rua, nos negócios, na sua empresa, aonde você estiver, na sua igreja, a mensagem esta noite é essa: eu e você passamos a ter paz, que eu e você, quando olhamos esse comportamento, sabemos que isso tudo é uma dignidade falsamente que provoca justiça própria. Quando nós sabemos que a justiça não é nós que praticamos, é Deus e a sua palavra. Quando a justiça de Deus prevalece em nossa vida, ela está prevalecendo justamente agora. Aleluia! A justiça de Deus está prevalecendo justamente agora. Quando eu e você não temos palavra em cima da humilhação, em cima das coisas que acontecem em nossa vida, então Deus nos justifica pela sua palavra. A justiça não é própria, a justiça é propriamente dita através da palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia, e creiamos que mesmo desapontados com alguns cenários da nossa vida, com alguns comportamentos de nossa vida, o Senhor conhece todas as coisas e sonda e prescuta os nossos pensamentos. Quando nós nos achegamos na presença de Deus como esse publicano e nos ajoelhamos aos pés do Senhor e falamos que, Senhor, não tenho saída do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, mas eu gostaria que o Senhor me justificasse. Hoje é o dia da justiça do Senhor, e está acontecendo justamente aqui. Justificados pela palavra de Deus, através da obra da cruz em mim e você, nós vamos sair daqui esta noite alimentados de fé, esperança, graça e misericórdia. Glória a Deus, fé, esperança, graça e misericórdia. Oh, aleluia! Fé e esperança, graça e misericórdia. Fé, quando ouvimos uma palavra que Deus está conosco. Esperança, que Deus exaltará aquele que se humilha. Oh, aleluia! Graça, que deu para nós a misericórdia que eu e você não merecia. Perdoar os nossos pecados, justificar nós pela palavra de Deus. Oh, aleluia! Estender as mãos direitas para nós e dizer assim: eis que estou contigo e convosco todos os dias da vossa vida. Glória a Deus. Esta é a palavra para esta noite, que eu e você possamos meditar na palavra de Deus. Deus seja louvado, amém.